Olá, boa tarde. Promover a inclusão e a acessibilidade. Essa é a proposta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao capacitar servidores e magistrados para melhorar o atendimento a pessoas com deficiência. A ideia é orientar sobre o respeito às diferenças, adequando a abordagem às necessidades específicas de cada pessoa atendida. A iniciativa da Justiça Gaúcha é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal valida conjunto de leis que define como a CID Combustíveis pode ser usada. A contribuição de intervenção no domínio econômico, conhecida como CID Combustíveis, foi instituída para assegurar um montante mínimo de recursos para investimentos relacionados ao setor. Ministro André Mendonça, do STF, suspende cláusulas de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária sobre ICMS do diesel. E ainda, Seminário Internacional debate preceitos constitucionais e segurança jurídica na Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal validou um conjunto de leis que define como a contribuição de intervenção no domínio econômico CID Combustíveis pode ser usada. Essa contribuição está zerada desde 2018, após a greve dos caminhoneiros. O julgamento do caso no Supremo ocorreu pelo plenário virtual. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava a validade de duas leis que tratam da destinação dos recursos arrecadados com a CID Combustíveis. Segundo a PGR, a contribuição só pode ser usada para o pagamento de subsídios a preços ou transporte voltados ao setor, financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás e o financiamento de programas de infraestrutura. Porém, para a Procuradoria, as legislações teriam permitido outros usos para o dinheiro. Ao analisar o caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam diferente. Para a Corte, as leis questionadas não abriram brecha para que o governo use a quantia para outras finalidades, como o custeio de despesas correntes da administração pública. Por unanimidade, foi adotado o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, de que não dá para concluir que a legislação permitia ao governo federal o uso dos valores arrecadados pela CID para outros fins, além dos previstos na Constituição. A contribuição de intervenção no domínio econômico, conhecida como CID Combustíveis, foi instituída para assegurar um montante mínimo de recursos para investimentos relacionados ao setor. De 2002 a 2012, a CID arrecadou 76 bilhões de reais. A contribuição, no entanto, está zerada desde 2018, após a greve dos caminhoneiros. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu cláusulas do convênio do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que fixou as alíquotas do ICMS sobre o óleo diesel. A decisão foi uma ação movida pela Advocacia Geral da União. Na ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União alegou que o convênio do CONFAS burlou a regra estabelecida pela lei que fixou uma nova forma de cobrança sobre o óleo diesel do ICMS, que é o imposto estadual. A lei, sancionada em março, determinou que os estados estabelecessem uma alíquota única do ICMS, que seria cobrada apenas em uma etapa do processo de venda do óleo diesel. A expectativa era reduzir a carga tributária sobre o combustível. No entanto, o CONFAS fixou uma alíquota superior a R$1 e autorizou os estados a darem descontos. Segundo a AGU, na prática, alguns estados acabaram aumentando o imposto cobrado e, como cada um pode dar o desconto que quiser, a alíquota não foi unificada. O ministro André Mendonça concordou com os argumentos e considerou que as cláusulas do convênio violam dispositivos constitucionais, como o princípio da uniformidade. Além de suspender parte do convênio, o ministro deu prazo de 5 dias para que o CONFAS apresente esclarecimentos. A liminar ainda precisa ser referendada pelos demais ministros em plenário.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou no Supremo Tribunal Federal um pedido solicitando a adoção de medidas urgentes para que sejam reapresentadas da forma adequada informações sobre as chamadas emendas do relator ao orçamento de 2021, identificadas com o código RP9. Bom, em dezembro do ano passado, a ministra Rosa Weber ela deu 90 dias para que as emendas liberadas em 2020 e 2021 fossem publicadas com mais transparência, incluindo aí o nome do parlamentar e a destinação. A documentação foi entregue ao Supremo, mas, segundo o senador Alessandro Vieira, as informações ainda estão incompletas. Faltam os nomes dos parlamentares beneficiados. O senador pede que o Supremo fixe novo prazo para que essas informações detalhadas sejam entregues. Ele também reforça o pedido de declaração de inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. O podcast Supremo na Semana destacou o programa Corte Aberta do Supremo Tribunal Federal, lançado na última semana. A ferramenta divulga dados sobre a governança de processos judiciais que tramitam na Suprema Corte. Na entrevista, o secretário-geral do Supremo Tribunal Federal, Pedro Felipe de Oliveira Santos, explicou que o programa Corte Aberta vai garantir mais transparência e ajudar no trabalho de pesquisadores, jornalistas e acadêmicos. É um programa de governança de dados em que o Supremo tem tentado aprimorar cada vez mais o modo como se produzem, como se regulam e como se disponibilizam os dados à sociedade. O programa resulta de um esforço concentrado de mais de 30 servidores e colaboradores do Tribunal que estão vinculados a 8 das 11 secretarias do Supremo e a 7 assessorias da administração. O programa Corte Aberta reúne todas as informações sobre os processos de forma mais didática, fácil e detalhada e pode ser acessado pelo site do Supremo Tribunal Federal. Além do Corte Aberta, no podcast Supremo na Semana também foram comentadas algumas decisões, como a que determinou a licença de 6 meses também para pai solo. Os ministros consideraram os princípios da isonomia e da proteção integral à criança. Veja a seguir: inclusão e acessibilidade. Poder Judiciário do Rio Grande do Sul desenvolve cursos para que servidores e magistrados estejam aptos a atender pessoas com deficiência. Os detalhes daqui a pouquinho eu te espero. Parabéns pelos 20 anos de trabalho estratégico da TV Justiça. Ela é um canal fundamental para alinhamento entre todos os 200 milhões de cidadãos brasileiros, que todos têm necessidade de ter informações sobre as leis, sobre as estratégias de trabalho do judiciário, sobre os desafios para serem enfrentados coletivamente. E é somente a partir desse alinhamento que a gente vai poder cumprir a responsabilidade compartilhada, especialmente para a garantia prioritária dos direitos dos cidadãos mais jovens, que são as crianças e adolescentes. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul desenvolveu cursos para que servidores e magistrados estejam aptos a atender pessoas com deficiência. O objetivo é ampliar a inclusão e a acessibilidade da população. Réus e vítimas em salas de audiência, colegas e cidadãos surdos que circulam pelos prédios do Judiciário Gaúcho têm os servidores e magistrados a voz para serem compreendidos e conseguirem se comunicar. Alguns colaboradores desenvolvem este trabalho de maneira voluntária, mas buscando o aperfeiçoamento dos serviços, o TJRS está realizando cursos de capacitação para aprimorar o atendimento às pessoas com deficiência. O juiz de direito Gustavo Borsa Antonello, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Novo Hamburgo, é um dos inscritos e está participando da formação. Esse curso ele é desenvolvido em 10 módulos, são videoaulas. Paralelamente às videoaulas há material escrito. Cada uma das videoaulas trata das diferentes formas de deficiência física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial. Há uma abordagem da questão do transtorno de espectro do autismo.
Há também temas relativos à legislação, a benefícios previstos em lei para as pessoas deficientes. Um ótimo curso com aulas breves, objetivas, que tem o mérito de fazer uma associação, um link da teoria com a prática. O Programa de Formação sobre Acessibilidade e Inclusão é uma iniciativa do TJRS em parceria com a FADERS. Um dos cursos é sobre a atenção à pessoa com deficiência, abordagem e cidadania. O outro é sobre a língua brasileira de sinais. O objetivo é orientar sobre o respeito às diferenças, adequando a abordagem à especificidade de cada pessoa para qualificar o atendimento. O foco também é oportunizar o conhecimento sobre atitudes que fazem a diferença em relação à pessoa com deficiência. E para detalhar o assunto, eu converso agora de forma remota com o juiz corregedor Bruno Massim de Oliveira, que é presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão lá do TJ. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. É um prazer estar com vocês nesta tarde. Prazer é nosso, corregedor. Bom, a gente já acompanhou um pouquinho ali na reportagem, né, e eu percebi que a adesão dos servidores, dos magistrados, é muito grande. Inclusive, alguns atuam no projeto como voluntários, né, ali ensinando na troca de ideias. Qual é a importância dessa iniciativa? Essa iniciativa é extremamente importante porque o objetivo do Tribunal de Justiça é acolher essas pessoas com deficiência, né? Essas pessoas que acessam o Poder Judiciário, elas devem receber um pleno atendimento, um pleno acolhimento. Elas não precisam ir ao Judiciário por meio de terceiras pessoas para buscar seus direitos. Elas devem ir e elas mesmas receberem esse atendimento, né? E o Poder Judiciário, por ser um poder que presta um serviço público, deve acolher e atender de forma adequada essas pessoas, né? Então, o objetivo é que não tenha, que essas pessoas tenham plena autonomia para exercer esses direitos, não haja qualquer forma de exclusão, né? Que nós chamamos de exclusão zero. Uhum. E estamos tentando fazer isso por meio dessa política, por meio desses 2 cursos que estamos ministrando para os nossos magistrados e servidores. E aí há uma união entre teoria e prática, né? Por meio de um convênio com a Fundação. Queria que o senhor explicasse para a gente quais cursos serão oferecidos e essa parceria. É um convênio com a Fundação aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que ministra esses cursos, e é uma fundação pública, portanto, não tem qualquer custo ao Poder Judiciário, e por meio dessa... São dois cursos que serão ofertados, que estão sendo ofertados, né? O primeiro é o curso de abordagem atenção à pessoa com deficiência, abordagem com cidadania, né? E nesse primeiro curso, então, magistrados e servidores o objetivo é que eles compreendam o contexto da deficiência, entendam as necessidades que as pessoas com deficiência possuem e precisam, e para que no final do curso se aflore a empatia, né? O pensar no outro, ou respeitar a diferença, né? Então, esse é o objetivo, é uma abordagem, como que o servidor, como que o magistrado que está lá na comarca, ao receber uma pessoa com deficiência, o que ele deve fazer para prestar o serviço público prestado pelo Poder Judiciário, de forma a não discriminar essa pessoa, né? Então, é um curso voltado efetivamente para abordagem, inclusive pessoas com deficiência que precisem de algum encaminhamento, né? O próprio servidor, o próprio magistrado poderá dar algum encaminhamento junto à rede pública, junto à rede de acolhimento do município, por exemplo, sem perder de vista o nosso foco, que é atender essa pessoa, que ela consiga receber o atendimento por conta do processo judicial que pode existir. O segundo curso é o curso de Libras, né? Que é o objetivo, então, que os nossos servidores e magistrados consigam se comunicar com essa pessoa. Se chegar uma pessoa na comarca com essa deficiência, com a deficiência que necessita da linguagem de Libras, então, que o magistrado, o servidor, consiga se comunicar, sem necessidade de uma terceira pessoa.
Doutor Bruno, em linhas gerais, quais são as principais dificuldades, os gargalos dos servidores e dos magistrados e do jurisdicionado que tem deficiência e procura o Poder Judiciário? Sim. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul 164 comarcas, né? Então, o nosso desafio é capacitar servidores e magistrados em todas essas comarcas, de modo que a pessoa que procure o Poder Judiciário, que possua alguma deficiência, que ela consiga receber esse atendimento. Então, o nosso desafio é estender esse curso para todas as comarcas do estado, o maior número possível de servidores e magistrados. E por conta disso, né, nós estamos realizando esse curso, né, temos cerca de 210 pessoas, magistrados e servidores, realizando o curso. Vamos realizar também em seguida o curso de Libras, né? E no segundo semestre já há a previsão de um novo curso de atenção à pessoa com deficiência, abordagem com cidadania, justamente para que cada vez mais isso se torne uma cultura no Poder Judiciário, uma cultura de acolhimento, né? De recebimento, de acolhimento, de atenção à pessoa com deficiência sem qualquer discriminação. Além disso, a CEPAI aqui também trabalha, isso tudo atendendo a resolução 401 do CNJ, para que eliminar qualquer tipo de barreira que ainda possa existir no nosso Poder Judiciário, inclusive barreiras arquitetônicas, né? Então, o objetivo do Poder Judiciário não é trabalhando nessas duas frentes, então, é dar essa atenção à pessoa com deficiência que necessite do Poder Judiciário ali na atividade fim, que é a prestação jurisdicional, numa audiência, na visualização de um processo judicial, na necessidade de se comunicar com o servidor público, mas também possibilitar que essas barreiras arquitetônicas que ainda existam, elas sejam suprimidas, né? Que a pessoa com deficiência acesse o Poder Judiciário sem precisar de terceiras pessoas de maneira segura, né? E exerça o seu direito, exerça a sua cidadania. Maravilha, doutor Bruno, parabéns pela iniciativa de vocês, sucesso na empreitada, viu? Muito obrigada pela sua entrevista, boa tarde. Eu que agradeço, Rafaela, o espaço e fico à disposição também para maiores esclarecimentos. Uma boa tarde a todos. Com certeza, muito obrigada, tchau, tchau. E você vai ver a seguir Seminário Internacional debate preceitos constitucionais e segurança jurídica na Justiça do Trabalho. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque durante os seus 20 anos de existência consolidou-se como meio de transmissão de conhecimento e de informações de extrema confiança e qualidade, apuradas de fontes fidedignas e sempre transmitidas com o maior profissionalismo e competência. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que é possível consulta ao cadastro de clientes do sistema financeiro em procedimentos cíveis. O colegiado reafirmou que em procedimentos cíveis é possível a consulta ao cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil. Isso porque, de acordo com a turma, a pesquisa é apenas mais um mecanismo à disposição do credor na tentativa de satisfazer o próprio crédito. O colegiado ainda destacou que a busca no sistema do Bacen não resulta em bloqueio de ativos do devedor. A turma foi unânime no sentido de dar provimento ao recurso especial em que um credor, na fase de cumprimento de sentença, solicitou a pesquisa de bens em nome dos devedores no cadastro de clientes do Banco Central. O objetivo dele era receber um crédito judicial no valor de R$ 228 mil. Antes do pedido, foram feitas tentativas frustradas de identificação e constrição de bens dos devedores em outros sistemas, como o Bacenjude, o Renajude, o Infojude e pesquisa de imóveis. A relatora do requerimento no STJ, ministra Nancy Andrighi, lembrou que o Código de Processo Civil estabeleceu medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para garantir o cumprimento de ordem judicial.
Ainda segundo a ministra, o cadastro de clientes do Banco Central tem natureza meramente cadastral e é um dos meios de consulta disponíveis para o credor. Assim, por unanimidade, a terceira turma seguiu o voto da relatora para reafirmar que não há qualquer impedimento no uso do sistema para consulta nos procedimentos cíveis. Os preceitos constitucionais na Justiça do Trabalho e a Segurança Jurídica foram debatidos no Seminário Internacional 80 anos da Justiça do Trabalho. Veja como foi na reportagem de Luana Carvalho. A palestra que abriu o segundo dia do seminário foi proferida pela desembargadora aposentada Vólia Bonfim. Ela fez uma retrospectiva histórica sobre a segurança jurídica na Justiça do Trabalho. A desembargadora também abordou as medidas provisórias que existem desde a Constituição de 1937 e eram chamadas de decretos-leis. Medidas provisórias são provisórias, elas alteram o estado jurídico daquelas leis que já criaram alguns direitos ou criam direitos novos e nem sempre são convertidas em lei. E essa insegurança dessa conversão e essa proliferação de medidas provisórias, muitas vezes sem a necessidade e a urgência, traz muita insegurança jurídica. Falar da segurança jurídica é apontar todos aqueles meios que trazem insegurança jurídica para o nosso meio trabalhista. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, falou sobre os preceitos constitucionais da Justiça do Trabalho. Nós estamos há 131 anos da encíclica Rerum Novarum, que mudou o pensamento sobre justiça social, o que chamou a atenção da humanidade sobre essa questão. E a Justiça do Trabalho, que foi criada há 80 anos atrás, no caso brasileiro, vem exatamente para dar cobro a estas novas relações sociopolíticas e econômicas. O trabalhador foi enfatizado e o trabalho como um valor da humanidade foi enfatizado especialmente na Constituição de 1988, e esses 80 anos da Justiça do Trabalho retoma exatamente essa questão de como aplicar nas relações trabalhistas estes princípios. O advogado-geral da União, ministro Bruno Blanco, apresentou o tema As transformações do direito do trabalho no mundo ocidental nas últimas décadas. No período da tarde, o subprocurador-geral do Trabalho, Manuel Jorge e Silva Neto, tratou da Justiça do Trabalho como instrumento para institucionalizar a justiça social. A desembargadora Tereza Asta, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, destacou a importância dos TRTs e a unificação da logomarca e demais símbolos compartilhados pela Justiça do Trabalho. E a juíza do Trabalho, Ana Paula Saladini, falou sobre as mulheres na magistratura. Na palestra de encerramento, o ministro aposentado Vantuil Abdala, que presidiu o TST no biênio 2004-2006, fez uma retrospectiva dos 80 anos da Justiça do Trabalho. Ele também discutiu os desafios para o futuro. Segundo o ministro, além de solucionar os conflitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho tem um propósito maior, que é investir na proteção dos excluídos. Ele citou o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e o Programa Trabalho Seguro como exemplos positivos da evolução da Justiça do Trabalho. São todas atitudes, programas que o Tribunal Superior do Trabalho está dando o exemplo de uma atividade além dos autos, além do processo, com uma atuação de âmbito social muito maior. O juiz fechado em seu gabinete é um juiz do passado. A justiça hoje deve se aproximar o mais possível da sociedade. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, ótima semana. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.